Olá, Arianes, bem-vindo ao canal A Jornada, eu sou a Li Moura. Essa é uma previsão para quem tem Sol, Lua ou Ascendente em Áries para o mês de janeiro de 2023. Boa sorte aí para vocês, Arianes. Vamos ver o que temos. Ai, gente, tá tão bonitinha essa luz, apesar do calor que está fazendo. Vou ver aí uma carta. Olha, a justiça no começo do mês. Olha que lindo! A estrela, com o rei de copas, com o 5 de espadas, com o carro, com 2 de espadas e o 4 de paus. Começo do mês, Arianes, parece que vocês vão estar muito esperançosos, certo? Assim, muito ligados à espiritualidade de vocês. Sentimentalmente maduros, né? A gente tem aqui a estrela com o rei de copas, que é um sujeito que ele entende as emoções dele, ele tem uma certa maturidade para lidar com as emoções. A estrela, que é essa carta que vem falar mesmo de uma estrela guia, pode ser pessoas aqui se conectando com guias espirituais, né? Aqui, certo? Muito conectado com seus guias nesse começo de ano aí. Ou eu sinto também aqui essa carta da estrela, apesar de nunca ter lido sobre nada assim, ela me remete muito a quando a gente está jogando as mágoas fora, né? Ela está se livrando aqui de algumas águas, e ao mesmo tempo ela está nutrindo essa terra, e ao mesmo, né? E aqui junto com esse rei de copas, então pode ser também pessoas passando por esse momento de amadurecimento sentimental também, assim, se livrando um pouco das mágoas, certo? Também com a carta da justiça, que então talvez uma justiça divina sendo feita, né? Algo que foi injusto com vocês lá atrás, agora finalmente sendo encerrado, sabe? Sendo finalizado e a justiça sendo feita aqui, né? E aqui, gente, tem o 5 de espadas com o carro e o 2 de espadas. Pode ter pessoas aí tendo alguns conflitos, às vezes conflitos em grupos, às vezes conflitos familiares, às vezes conflito entre amigos no trabalho, né? E esse conflito, essas discussões fazendo vocês procurarem por novos caminhos, né? E às vezes aqui meio que em dúvida em qual caminho seguir, né? Assim, meio que sem enxergar um pouco a saída, meio que sem enxergar um pouco o caminho, mas se movimentando, mesmo sem saber ao certo qual caminho ir, esses conflitos fazem vocês se movimentarem, certo? Discussões para as arianas chega a ser redundante, né, Arianas? Então, assim, talvez cuidado um pouco com as palavras de vocês, porque espadas também vão falar muito dessa questão de comunicação, né? A justiça é uma carta também que ela é direta e reta às vezes, né? Então, assim, parece que aí vocês podem estar no começo do mês com uma comunicação às vezes muito afiada, às vezes muito cortante, então um pouco de cuidado com isso também, né? Olha que lindinho aqui no Fontec. Louquito. Vamos ver aí uma cartinha. Nossa Senhora, aqui, ó. 6 de paus. Tinha nem terminado de pedir, mas arianos, né? Rápido, na pressa, na energia aqui do fogo. Com a rainha de paus no fundo do deck, com os amantes, com o pajem de ouros, com o imperador e com o 9 de espadas. Cavaleiro de paus também. Vocês estão muito nessa energia do fogo, na pressa aí do meio do mês. Cuidado um pouco com essa pressa, tá certo? Saiu o carro aquela hora, cavaleiro de fogo, enfim. E aí no meio do mês, talvez vocês, esses conflitos, né, que eu falei que apareçam e tal, talvez façam vocês também entenderem um pouco a motivação de vocês. Sabe quando você briga com outro e começa a defender seu território, entender melhor seu território, né? A partir do momento que você argumenta, sabe? Você argumenta, depois você pensa nos seus argumentos, você fala, nossa, né?
Então aí no meio do mês, vocês também podem ainda estar lidando muito com a questão da intuição aqui, né? Porque essa espiritualidade aqui no momento, a Rainha de Paus também é alguém que lida, né? A gente tem um gato preto aqui, é uma pessoa que lida com a intuição dela, ela entende as motivações, ela entende a intuição. Vocês continuam aqui meio que divididos por qual caminho seguir, né? Por onde eu vou, e aqui é uma dica de escolher pelo coração. Se for fazer uma escolha de coração, tá certo? Mas não deixe de planejar, não deixe de ter maturidade para escolher um caminho e planejar esse caminho, né? Porque tem uma coisa ariana que o pessoal fala muito da questão do fogo de palha, de fazer e tal, e ao mesmo tempo que esse fogo nasce, ele morre. Então não deixa esse movimento morrer, certo? Procure pensar nesse movimento a longo prazo, procure planejar, se precisar sentar, fazer uma planilha do ano inteiro e tudo mais, procurando estabilidade, procurando estrutura, sabe? Procura estabilizar esse seu movimento, procura estruturar esse seu movimento, tá certo? E aqui o 9 de espadas, né, que é uma carta que me fala às vezes de dor de cabeça, às vezes de insônia, às vezes de ansiedade. Não alimentar o problema, sabe? Não tornar o problema maior do que ele é, porque é uma carta que me fala assim, às vezes a gente fica racionalizando tanto aquilo, vai alimentando tanto aquele monstro ele vai crescendo, mas se você para mesmo para enxergar, é um monstrinho assim, pequenininho, sabe? Porque ficar alimentando pode torná-lo maior do que de fato é. Então, assim, não procure planejar, procure ter estrutura, mas o planejamento ele serve justamente para ajudar a você não ficar fritando, né? Quando a gente para e planeja, encaixa ali no horário, a gente coloca um pouco na prática, tira um pouco da cabeça e coloca na mão, assim, né? Então isso ajuda um pouco, facilita um pouco, você vê que não precisa ficar fritando tanto, que dá um jeito, né? Que vai dar certo, certo? Nossa, até comecei a fritar aqui com vocês. E o 9 de espadas também vem falar, olha, viva o presente, certo? Não fica lá pensando amanhã, no depois de amanhã também. Se você já planejou, já se organizou, então passo por vez, viva seu presente, foque no agora, o que for fazer, faça, estando presente naquilo, sabe? Não fazendo um negócio aqui pensando que amanhã, o que você vai fazer amanhã, não. Faça aqui e agora, assim, né? Vamos aí mais uma carta, final do mês. O 9 de espadas, com 3 de espadas no fundo do deck, o 10 de paus, o rei de paus, o ás de ouros e o 8 de espadas com o cavaleiro de novo de paus. E aí, final do mês, talvez vocês passem aqui por alguma decepção, né? E aqui, gente, cuidado também, sabe por quê? Objetos cortantes. Uma semana, eu não lembro qual, se era o 9 de espadas, saiu alguma carta de espadas como conselho, se era o 9, se era o 10. E aí foi o dia foi bem a semana que eu cortei meu dedo, assim, porque tinham afiado uma faca aqui em casa. E aí, enfim, né, eu lembrei na hora das espadas, assim. Então, assim, cuidado com objetos cortantes também, finalzinho aí do mês, tá certo? E aí vocês talvez passem aí no final do mês por alguma decepção, né? Algo aí que não saiu do jeito que vocês gostariam, mas assim, vocês estão encerrando esse ciclo decepcionante, esse ciclo cansativo. A gente tem um 10 de paus aqui, né? Vocês finalizando esse ciclo mesmo, assim. O 9 também para mim é uma carta de começo de fim. No 10 a gente fala de encerrar, para mim no 9 a gente está começando a finalizar. Quando vocês vão estar aqui no 9 de espadas, então vocês vão estar aí finalizando essas decepções, né? Finalizando talvez traições, enfim.
E aqui, então, finalizando que a gente tem um asa aqui, né? Que é a carta de início. E aqui, depois que vocês conseguem finalizar esse processo dolorido, esse processo que não saiu, né? Decepcionante, enfim. Aquela hora saiu a rainha e agora o rei de paus, né? Vocês bem maduros, amadurecendo também, não só eu falei aquela hora que vocês amadurecendo a questão emocional, mas aqui a motivacional. Vocês entendendo todo esse fogo, toda essa motivação que vocês têm e aprendendo a lidar com isso, a usar isso a seu favor, né? E quando você aprende, quando você entende, amadurece isso, o universo te dá novas oportunidades, ele te retribui aqui, ele te presenteia, né? Então, novas oportunidades surgem, novas propostas chegam até você, né? E aqui talvez vocês aí presos ainda nessa questão muito racional, vocês vão estar muito racional no mês de janeiro, assim, pensando muito, e aí fritando muito. Não frite, gente, não frite, tá vendo? Vocês aqui, ó, sem enxergar a saída, mas por quê? Porque essa pessoa tá com o olho vendado. A saída tem, se ela seguir em frente aqui, ó, não tem nenhuma espada na frente dela, tá de lado. Se ela for para trás, ela sai, né? Se ela passar aqui essa corda que tá aprisionando ela em uma dessas lâminas, ela se solta. Então tem saídas. Vocês só vão estar com o mental dificultando vocês enxergarem. Aquela hora saiu 2 de espadas, né? Que a pessoa também tá vendada, o 8 de espadas. Então, vocês vão passar o mês inteiro fritando muito, com dificuldade de enxergar os caminhos, com dificuldade de enxergar as saídas, mas elas têm. Eu volto a dizer, não alimente os monstros, não frite, não fique, sabe? E aqui nas cartas a gente tem a justiça com os 6 de paus e o 9 de espadas. Então aí começo do mês, para quem está lidando com questões de justiça, né? Tem alguns processos, é um mês favorável para você, certo? Falei aquele momento, né? Um pouco de cuidado, talvez com a comunicação, um pouco cortante. Começo do mês parece que vai passar muito rápido. Justiça para mim é uma carta muito rápida. Ela é assim, ou é ou não é, acabou. Direta e reta, assim, sabe? E aí no meio do mês vocês aqui sendo reconhecidos, certo? Talvez por trabalho, não sei exatamente o que, mas vai te trazer um certo reconhecimento, assim, nada demais, assim, sabe? Um elogio aqui, um elogio ali, que, né, traz um certo reconhecimento, mesmo que pequeno, mas ainda bom. E aí no final do mês vocês aqui, ansiosos, preocupados, tá certo? Mas lidando com questões de decepção, lidando, enfim, fritando muito no final do mês, meio que eu falei, não tem por que vocês ficarem fritando, sabe? Tente não alimentar isso, tenta viver um momento presente, um dia por vez, e procure atividades que te façam lidar com a ansiedade da melhor forma, né? Cada um sabe qual é a sua melhor forma de lidar, mas se for terapia, se for correr, se for exercitar, enfim, procure coisas que aliviem sua ansiedade. Finalzinho do mês, tá certo? Vamos ver aqui um conselho com pergunte ao oráculo. Silêncio. Afaste-se das preocupações e da ansiedade e procure ouvir sua voz interior. Foi o que eu falei aqui, né? Boa parte, não fique fritando, não fique, né, alimentando a ansiedade, tá certo? Cada vez que apontamos o dedo para alguém, temos 3 apontando para nós mesmos. Não julgueis para não ser julgado. É isso, arianes, eu espero que, apesar de tudo aí, vocês tenham um ótimo mês de janeiro e nos vemos em breve.